Olá, vamos para a videoaula de língua portuguesa, estudar a classe gramatical numeral. Vamos ler o texto. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. A palavra 3 está destacada aí no texto. E embaixo diz que a palavra 3 indica quantidade, né? A quantidade de pontas do chapéu. Pertence à classe dos numerais. Então, observe. Tem um tracinho aí, uma pinturinha verde, com o número 3 em escrita numeral e depois tem palavra, né? É um numeral, 3. Então, o que quer dizer numeral? É a palavra que designa uma quantidade determinada de seres ou um ser em determinada ordem, ou ainda fração ou múltiplo. O numeral pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Esse 3 aí, esse numeral 3, ele vai caber em qual classe? Cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário? Quando eu falo 3, fracionário é quebrada, não estou falando em parte quebrada. Multiplicativo é se estivesse multiplicando, ele também não está multiplicando. Ordinal também porque eu não estou falando de ordem, eu estou falando de quantidade. Então, essa quantidade que eu estou falando, ele vai entrar na classe do cardinal. Então, vamos passar para a gente ver mais um pouquinho aqui em gramática. Numeral cardinal. Os numerais cardinais indicam quantidade. 1, 2, 3, como eu expliquei lá das pontas do chapéu. Exemplo, Luciano fez 3 pontos no jogo. Poderia ser 4, aqui ele está só colocando 3, mas poderia ser 100, 1000, 200, né? Um numeral aleatório. Multiplicativo. Os numerais multiplicativos indicam multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, né? A quantidade de vezes que está sendo multiplicado aquele número. Meu tio tem o triplo de nossa idade, dependendo quanto a sua idade tem, é 3 vezes a mais. Depois vem o numeral ordinal. O ordinal a gente também aprende que indica ordem, né? Serve para indicar ordem ou numa fila, ou a sua posição na sala de aula, ou num campeonato, numa corrida. Então, os numerais ordinais indicam ordem ou posição dos seres. Primeiro, segundo, terceiro, né? Tanto tem em escrita, como tem ele a escrita em ordinal é aquele que a gente coloca a bolinha, né, e o pontinho para indicar a ordem, certo? Para ele não ficar cardinal. Se não tiver a bolinha e o pontinho, não indica ordem. Vai indicar numeral cardinal. Então, ele deu o exemplo. Pedro foi o primeiro a chegar ao cinema. E depois, embaixo, vem os numerais fracionários, que são as partes das frações. Quando eu falo metade, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100, né? Então, exemplo, repartir a torta pela metade. Metade que é da ideia de fração, porque não está inteira, tá? Já partiu, já está quebrado, certo? Depois, vem pra gente uma lista de numerais, né? Em cardinal, numeral em ordem e numeral fracionário e multiplicativo. Ele dá a ideia, né? Como ele colocou lá a palavra 1, colocou lá o primeiro, que é o 1, com a bolinha, ficou o primeiro. Ele colocou um numeral 1 em fração é inteiro, sem estar quebrado é 1 inteiro. Depois, multiplicativo não tem, certo? Numeral 1. Mas a partir do 2 já tem, que é da ideia do dobro, certo? Então, é fácil de identificar os numerais. No caso de você ver numa frase lá o numeral e você não conseguir identificar, você procura nessa tabelazinha que ele deu que a gente vai encontrar para fazer a atividade. Faça uma atividade de gramática e até a próxima aula.